Pessoal, como vocês viram, os 4 casos foram discutidos em cada um dos grupos. Cada um dos nossos convidados fez a programação ideal. Eu não sei até que ponto os nossos convidados sabem ou não, mas esses pacientes foram operados já, que vai tornar, acho que, a discussão ainda mais divertida. Então, agora nós vamos ter uma apresentação onde vai ter caso 1, proposta do Glauco, proposta da Rosângela, o que foi feito, o que aconteceu. A gente tem um tempinho ainda? A gente tem, porque a gente precisa enrolar um minutinho para eles fazerem Posso fazer a uma apresentação. pergunta para o Glauco e para a Rosângela? Inclusive, Richard, aproveitando, desculpa, tinha uma pergunta também no chat do Dr. João que não tinha sido respondida. Acho que seria um bom momento se a Rosângela quiser comentar também. Mas pode fazer sua pergunta, Richard. Vai adiante. A minha pergunta, as coisas que você tem que uma fazer. pergunta técnica, na verdade, Rosângela e Glauco. Quando você faz a cirurgia, geralmente nesses casos de complicação, o microscópio não permite que a gente enxergue cortes, né? Eu já vi lâmpadas microscópios que tem aquela fenda que fica fazendo se você tem visualização da lâmpada de fenda. E eu já vi também pessoal usar aquelas lâmpadas de fendas portáteis, assim, com o paciente deitado, para você poder ver profundidade. Isso ajuda bastante nesses casos para você ver a profundidade do anel na córnea, porque o microscópio, como você vê de frente, você não tem noção de profundidade às vezes, né? Eu não tenho a mínima experiência com anel, por isso que eu estou perguntando isso. É uma coisa técnica, assim. Responder rapidinho, acho que depois qualquer coisa a Rosângela complementa. Eu uso a maioria, eu faço com fento, então a gente não tem tanto problema em termos de profundidade, porque ele tem uma precisão maior. Mas quando a gente faz manual, acho que assim, aí é mais da experiência de cada um, mas eu normalmente a colocar o anel e dar uma olhada na lâmpada depois, né? E eu já tive caso muito raro, mas de levar e mudar depois e aprofundar porque estava superficial, mas eu não tenho experiência em usar na prática o microscópio avaliando a profundidade. Rosângela, você quer comentar Eu alguma também coisa? não tenho experiência de usar o microscópio, mas também não senti necessidade, não. Eu acho que a gente acaba conhecendo a espessura da córnea. A hora que você pega que você faz numa manual, que você faz a incisão, que você entra com a espátula tunelizadora, você conhece a espessura da córnea. Você sabe o que é um flap de 110, 120, de 120 não, mas 110, 160. Quando você levanta um flap, você sabe a espessura. Então, a hora que você entra na profundidade, você sabe a espessura que você está. Até porque se você está superficial, a tunelização é mais difícil. Porque o estroma é mais superficial, ele é mais difícil de você dissecar. Então, o estroma profundo ele é mais fácil de dissecar. Então, são coisas que você vai aprender. Então, nunca tive necessidade. Bom, mas já tive necessidade de saber a profundidade quando eu fui colocar um anel em cima do outro. Em alguns casos que você vai cruzar um anel ou vai ter que sobrepor um anel complementando aquele. Então, aí eu uso o OCT interno do fento. Eu consigo ver onde está o outro anel, aonde eu vou localizar e eu consigo mexer na profundidade. Isso sim eu já usei. Agora, na fenda, não. E olhar na lâmpada de fenda depois e qualquer coisa voltar também é uma opção bem boa. Tem uma pergunta aqui que foi feita, que eu acho que os dois deveriam responder. O João Carlos tinha feito essa pergunta antes. Se o túnel tem que ser mais longo do que o anel e em quantos milímetros? Isso evitaria esses processos inflamatórios na borda do início do túnel? Foi o João Carlos que fez a pergunta. Começar aqui, eu às vezes posso fazer um pouquinho diferente da prática, sabe? Mas eu gosto de ter o anel bastante longo. Na verdade, com o meu fento já faz 360 sempre, né? E eu gosto de, quando eu vou usar 2 segmentos, eu planejo a posição do anel e eu deixo a incisão exatamente o mais longe possível dos dois, ou seja, bem no meio das duas pontas. Quando eu vou colocar um segmento só, aí é meio por padrão, eu gosto que esteja 30, 35 graus longe da ponta. Então, eu não me preocupo, ao contrário, né, do ensinado no começo, de que tem que fazer sempre no eixo mais curvo. Eu vejo aonde eu quero que o anel esteja para correção e eu coloco ele a pelo menos 30, 35 graus longe da ponta para não ter problema. A pergunta foi sobre a incisão, a largura. A incisão tem que ser um pouquinho mais larga do que o túnel, é isso? Não, mas ele quis dizer a largura do túnel.
Então, Existe desculpa. uma largura... O comprimento, acho que é o comprimento que eu queria saber. Se faz ele muito, por exemplo, vai fazer um de 160, você faz só do tamanho do segmento ou você faz mais maior, né? Mais longe? Não, eu sempre faço, eles recomendam 20 graus ou 30 graus, eu sempre coloco 50, 40, eu olho ali e vejo, porque às vezes eu reajusto, eu gosto da incisão longe, do anel longe da incisão, e eu faço sempre um segmento um pouquinho maior, não faço 360 em todos, mas tem laser que só faz 360, não vejo nenhum inconveniente. Eu faço aquilo que é necessário, sempre com pelo menos 40 graus a mais. E a incisão eu faço um pouquinho mais larga, porque se o anel é mais espesso, ele também, às vezes, fica mais fácil para você não traumatizar tanto a entrada, forçando o anel num túnel, numa abertura de incisão, na mesma largura de um túnel. Gabriel, vamos lá começar a apresentar, então? Eu vou começar ainda assim ali a apresentação deles. Assim que a Fernanda e a Aline tiverem o ok, ela pode me interromper. Ela compartilha já a apresentação finalizada daí, tá bom? Então, esse era o primeiro caso, tá? Daquela paciente de sexo feminino com esse ceratocone em nipple. Doutor Glauco, não sei se o senhor quer falar o planejamento que o senhor fez, e daí a doutora Rosângela também. Posso comentar. Então, aqui, como eu coloquei, né, são cones avançados, né, um K máximo de 67, então é longe do ideal para o anel, né, mas a gente pode sim utilizar o anel nesses casos também. Explicando ao paciente que o resultado pode não ser o esperado. Então, assim, de planejamento, a gente tem duas opções principais aqui. De novo, não tem certo ou errado. Mas dá para usar um segmento longo, né, em que você quer aplanar o máximo de reduzir essa asfericidade acima de 2, esses K médios muito altos. Porém, ele tem bastante cilindro, que foge da indicação clássica do arco longo. Dá para usar aqueles arcos longos muito diferentes, como os sinusoidais, trapezoidais, mas assim, a gente não tem muita evidência disso, ou dá para ir no tradicional de usar 2 segmentos de 160, que seria o clássico para essa correção. Tá? Então, a refração, longo, Gabriel? é que a refração, nesse caso, perde um pouquinho de relevância até de eixo, mas acho que tinha 4 de cilindro e 2 de miopia, né? Mas para uma visão baixa, um K máximo de 67, normalmente quando muito assim, você vai mais pela imagem da topografia do que pela refração. Então assim, ou 320, que é o mais moderno, assim, para planar ao máximo, ou 2 segmentos de 160. Possivelmente, ali pela refração, eu ia num de 320 nesse padrão. Rosângela, faz a sua preâmbulo, depois nós vamos mostrar o desenho, mas eu vou colocar aqui uma pergunta para todo mundo opinar o que vai fazer depois, para a gente ver também. A gente vai ter a opinião de 2 grandes especialistas, o que foi realizado e o que essas 50 pessoas optam, tá bom? A da doutora Rosângela. Rosângela, você está muda, desculpa. Desculpa. Então, ó, antes de a gente ter esse anel do 320, então agora a gente sabe que o 320 vai conseguir aplanar bastante, a asfericidade é menos 2,14. Então, mesmo que eu coloque um arco de 320 e 250, eu vou conseguir corrigir 1,12 dessa asfericidade, que já é bastante, mas ainda vai continuar com menos 1 ponto. Tá? Vai continuar com menos 1. Mas já melhora bem. Então, assim, a gente sabe que, apesar do arco de 320, o arco de 320 corrige também esse astigmatismo. Ele corrige mais astigmatismo até, do que, às vezes, até o de 210. Ele vai corrigir esse astigmatismo, porque esse astigmatismo ele não é real. Ele é dado por esse nipple. Então, é essa média aí toda dessa córnea, né? Que não está sendo avaliada ela como um todo. Ele faz uma média total. Então, assim, eu colocaria um arco de 320, cabe um arco de 250, que é o que vai corrigir menos 1,12 aí dessa asfericidade, um de 200 corrigiria 0,80, alguma coisa assim. Então, assim, vamos para um de 250. Daria para pôr os 2 de 160? Daria, mas você não vai conseguir abaixar tanto essa asfericidade com de 2, você vai abaixar vai abaixar esse astigmatismo, mas não vai conseguir tanto mexer nessa asfericidade. E o de 320 você consegue mexer com tudo isso. Eu acho que eu poria um de 320
por essa felicidade, esquecendo até a topografia, o astigmatismo corneano. Agora, todo mundo recebeu aí para votar. Dá para escolher mais de uma opção, tá certo? Então, tem um segmento, 2 segmentos, e no fim, não aparece aí, às vezes no fim tem se é um assimétrico ou não, tá bom? Só passando, então, aqui eu vou mostrar já o que foi feito no nosso setor. Se quiserem, posso compartilhar aqui. Acho que agora já. Então já passa para a Fernanda. Tá ótimo, vou encerrar minha participação. Enquanto o pessoal está votando, olha lá. Ó. Só 17 pessoas votaram, 18. Vamos o pessoal votar aí. Complementar um pouquinho, né? Concordo bem com a Rosângela que falou. O que eu vejo dos 2 e 160 é que é mais imprevisível. Às vezes eles corrigem bem, só que dependendo da posição que eles vão acabar na córnea, às vezes eles não têm uma boa correção e não aplanam muito. E o 320 é mais previsível no resultado. Ó, com todo o meu conhecimento de anel, que vocês sabem que eu não tenho, de vocês confirmou o que eu venho a dizer, que eu acho que o anel de 320, 345, ele veio para democratizar, porque ele é um anel muito versátil e que, assim, ó, na dúvida, se você puser, a Rosângela já acha que vai corrigir o astigmatismo, que o Glauco achou que não ia. É interessante, é um anel fits all, né? É um anel fits all. Eu coloquei as 2 opções ali. Você ficou em cima do muro, eu vi. Bom, eu vou acabar a votação aqui, vou mostrar para vocês o que foi votado e depois nós vamos mostrar o que aconteceu. Então, olha lá, o anel fits all. Todo mundo, 22 dos 25 que votaram, colocaram de 320 e, pelo jeito, 4 pessoas ou 3 pessoas colocaram 2 de 160. Tá bom? Vamos ver agora, mostra aí então, como ficou a programação sugerida pelos 2. Cadê aquele desenho bonitinho? A próxima? Fernanda, pode passar para o... Tá compartilhada a minha tela, né? Tá. Vai em frente. Pode, o que foi feito? Então, basicamente, os 2 concordaram, mas o Dr. Glauco teve essa segunda opção. Essa segunda, né? E no caso... Ai, gente, só um pouquinho, desculpem. Opa. Desculpem, probleminhas técnicos. Agora vamos ver o que foi feito. Isso. Vamos ver se agora vai dar certo. O Glauco ficou em cima do muro. Então, essa foi a conduta realizada. Foi colocado um anel longo de 325, com uma incisão a 100. Concordo com a conduta dos 2, eu acho. Só o ponto do 300 de espessura, tem que ver se tem pelo menos... ter que ter 500 na região, ali na paquimetria daquele local, né? Então, eu não atentei a esses detalhes, só para ver se cabe o de 300 aí, né? Acho que coube. Então, aqui é o mapa diferencial do pré e do pós, né? A gente consegue ver que teve um aplanamento importante, em alguns locais até mais de 11 dioptrias, e com o resultado refracional do paciente, teve uma melhora importante. A visão pré-operatória dele sem correção era de 20/200, foi para 20/25. A refração, que era de menos 2,5 com menos 4,25 a 45, mudou para mais 0,25 com menos 2,75 a 10 e uma visão de 20/25. Então, não tinha muita diferença com a correção. Na cerotometria, como eu falei, teve um aplanamento importante. E o K máximo de 67,2 passou para 60,5. Comentem, o que você... Comentar mais alguma coisa sobre esse caso? Viram o resultado do astigmatismo? Aqui é a fotinho do anel. Você viu quanto corrigiu do astigmatismo? 4,8? Eu vi. Assim, resultado excelente, bem dentro do esperado, respondeu da maneira, acho que a abordagem foi excelente. Eu só tenho preocupação sempre dos segmentos de 300 com córnea muito fina, porque a longo prazo eu já vi alguns casos começar a fazer ceratite em cima do anel e tudo, às vezes eu acabo indo no 250 de longo prazo. Eu também evito o anel de 300. Certo, agora passando para o caso 2. Você já tem os 4, Fernanda? Eu tenho 2 já completos, mas é isso, né, Vini? Os outros 2, eu acho que faltou um pouquinho da conta do Dr. Glauco, se eu não me engano, mas... Vamos lá. Então, sobre o caso 2,
Aqui, não sei se vocês gostariam de discutir também o mapa primeiro, ou que nem foi feito do outro caso. É melhor. Acho que é bom ver o mapa. Né? Eu achei que ia estar aí. Então, tá do Gabriel ou tá com você mesmo, Fernando? Pois é, aqui o meu não está aberto. Só Gabriel, você apresenta o caso 2, por favor? Tu tá com ele aberto? Eu já vou deixar aberto para o 3 e o 4 ficar aqui também, aquele mapa. Tá bom, tá bom. Cadê o Gabriel? Ele está trabalhando em outra coisa? Cadê ele? Não, então eu vou compartilhar de novo a minha tela para mostrar já com os 4 mapas refrativos. Tá bom. Só vamos... Então, esse é o segundo caso, tá? Da paciente que tinha o cone já em forma de pato ou snowman, tá? Também com uma ceratometria de 54,7, 47,2 e um K máximo elevado ali de 61,7. O Dr. Glauco tinha sugerido, né, um S5 com 160 de arco, né, assimétrico de 200 por 300 e um outro segmento menor de 120 ou 90 no outro hemisfério. A ideia é usar o assimétrico ali para a gente, né, corrigir essa assimetria do pato, é bem o clássico, só que como tem 7 de cilindro, eu gosto de colocar um segmento complementar do outro lado menor, de 90 ou de 120, com 200 micra de espessura para corrigir também o cilindro, senão só o assimétrico corrige só uns 3 de cilindro. Rosângela? Eu teria colocado, eu acho que o mesmo anel simétrico corrige de forma assimétrica, né? Mas eu fui induzida pela Marta e coloquei o assimétrico, né? Porque ela me lembrou do assimétrico, né? Então eu já usei várias vezes até em pacientes o olho direito, um olho simétrico, outro olho assimétrico, coisas parecidas, e a gente observa que a correção é assimétrica, mesmo com um arco simétrico. Regiões mais curvas aplanam mais. Agora eu coloquei 2 arcos iguais, né? Eu coloquei 2 arcos iguais porque o astigmatismo é de 7, como tem uma esfericidade muito alta, eu coloquei arcos grandes para corrigir tudo, tanto o astigmatismo como também a esfericidade diminuía um pouco mais. Então, eu acabei colocando 2 arcos, mas acho que 2 arcos simétricos ou 2 arcos assimétricos, a gente tem um resultado próximo e parecido. Apesar dele estar mais deslocado temporalmente, eu coloquei os 2 arcos parecidos, porque você acaba centralizando isso, se você olhar, ele está quase na posterior, quase centralizado, né? Acho que esse é um ponto interessante. Acho que enquanto a gente está avançando... já tem aí? Não, esse é o que a gente fez, né? Foi mais parecido ali com o do Dr. Glauco, mas é bem semelhante. Só a doutora Rosângela acabou botando dois arcos de mesmo comprimento, né? A gente acabou optando por um assimétrico e o outro menor no outro hemisfério, né? Esse é o olho esquerdo. Pode falar. Eu gosto bastante dessa abordagem, nesse padrão que você tem uma distribuição um pouco mais assimétrica, de usar um segmento maior e um menor do outro lado para você deixar aquela córnea encurvada do outro lado também, reduzir a simetria. A gente vê bem no diferencial. Acho que vai direitinho também no simétrico, mas o meu resultado é bem legal usando esse tipo de abordagem. Isso, eu botei aqui então o pós e o pré, né? Também mostrando ali que teve uma diferença um aplanamento importante, principalmente na região que foi colocado o anel maior, né, de maior comprimento e maior espessura, mas também dando uma certa regularizada no outro hemisfério, e teve um resultado no astigmatismo diminuindo ali de 3,3 de astigmatismo na diferença. Então, para concluir... Qual foi a refração? Opa, desculpa. Deixa eu voltar então. Só para concluir esse caso, então, né? O pré-operatório ela tinha -6,5 com -8 a 150, chegando
máxima de 125. No pós-operatório, ela teve um equivalente esférico grande, mas o astigmatismo melhorou bastante, exatamente porque esses dois segmentos, né, que centralizado ali. A visão chegou a 20/40. Tá. Eu queria ouvir a opinião do Glauco e da Rosângela sobre esse anel assimétrico. Como a Rosângela estava falando, de novo, né, eu acho que é sempre bom eu deixar bem claro que eu não tenho experiência com anel, mas eu não consigo acreditar que esse assimétrico vai ter tanto efeito assim como a Rosângela falou. Já tem alguma coisa assim, alguém já fez alguma série de casos mostrando que o assimétrico realmente corrigiria mais? É difícil, né? Porque cada cone é um cone, mas... Sim, você nunca consegue pegar o mesmo caso, colocar um, tirar e colocar o outro para ver, né? E ainda assim você vê variáveis de qual colocou primeiro e tal. Mas eu acho que se tem alguma diferença, essa diferença é muito pequena. Meio que concordo um pouco com a Rosane. Mas, por outro lado, eu acho que, assim, pior ele não vai ser, né? Então, você teria talvez uma pequena vantagem, talvez não teja vantagem nenhuma, né? A gente vê que essa correção ela é assimétrica porque regiões mais curvas aplanam mais mesmo. Então, sempre você vai ter já essa correção. Se dá um pouquinho a mais, pode ser, mas é pouco efeito. Rosângela, acho que, antes da Rosângela falar, Fernanda, acho que já pode passar para você, certo? Certo, vou compartilhar aqui. Rosângela, você acha a mesma coisa? Então, se houver alguma diferença, a diferença é pequena. Eu usei pouco. Primeiro que é um anel caro, né? Ele é mais caro? Não vi tanta diferença de resultado, porque eu fiz casos comparando olhos parecidos e achei que o resultado era igual. Não tem. Ele corrige também. Ele corrige eu acho também. Que ele está pondo mais tecido na parte inferior. Né? Você está aumentando a espessura na parte inferior, eu sei, não sei como é que vai ficar a longo prazo, né? A córnea inferior geralmente costuma, às vezes, até dar mais ceratite, né? Os dois fabricantes têm os assimétricos? Desculpe, Glauco. Eu acho que só a Kera-Ring tem. E é R$100 a mais do que um é tipo 400 de custo, né? Um é tipo 400, outro é 500, algo assim. Não, hein? Depois a gente... Pelo menos, não, pelo que me cobram, vamos ver então a conduta. Então, vamos lá. Agora a Fernanda vai conseguir passar todos. Então, aqui é o caso 3, né? Não sei se vocês querem discutir. Então, esse mapa tem esse e tem o da Anel também. Peraí, Tá dando vai pra lá, ouvir? Fernanda. Dá, agora dá. Tá, então esse é o caso 3, né? Aquele paciente que tem menos 13,25 com menos 1,25 a 140, uma visão corrigida de 20/40 parcial. Tem os 4 mapas e tem aquela tela do anel. Não sei o que vocês preferem para discutir. Pode ser a do anel. Acho que não muda muito. Bem, rapidamente, vou dar a minha opinião. Assim como no outro caso ali, a gente teve aquele monte de miopia que não é possível de ser corrigida pelo anel, esse monte de miopia aí também não é possível de ser corrigida pelo anel. Então, ao meu ver, eu não me sinto confortável em ir num super segmento espesso para tentar corrigir o máximo de miopia. Essa miopia tem que ser corrigida de outra forma, você não vai conseguir corrigir ela bem. Então, a minha abordagem é de colocar, o cone não é grande, aí o cone é pequeno, a maior parte é miopia, é de colocar um segmento ali que pode ser simétrico ou assimétrico, aí a gente vai nessa mesma discussão, né? Um pouquinho mais de assimetria, eu tendo a usar o assimétrico quando tem esse padrão, mas não vejo nenhum problema em usar um simétrico de 160, um segmento só, o astigmatismo irregular que você tem ali de 3 dioptrias. E daí corrigir a miopia de outra forma, lente de contato gelatinosa, lente fásica, né, mas não querer ir com o anel para essa miopia. Concordo. Também um segmento só, corrigir a irregularidade corneana. Eu nem olho para o compiópico, que provavelmente não é só isso que ele tem. Então, corrigiria também com arco temporal de 160/20 aí, para corrigir só essa irregularidade corneana. Eu sei que só um pouquinho antes. Eu sei que volta só um pouco. Eu sei que o objetivo aqui não é discutir a indicação do anel, a gente está aprendendo a programação do anel, mas eu queria fazer um papel do advogado diabo aqui. Como todo mundo falou, é um cone pequeno
E como todo mundo falou, a gente não vai conseguir deixar esse paciente livre e nem vai poder fazer um LASIK ou um PRK desse depois. Ou seja, esse paciente vai ficar com menos 10 e o anel. Assumindo, né, que ele tem um astigmatismo de 3 dioptrias com um cone desse, a melhor acuidade visual dele não seria com uma lente dura? Será que uma lente rígida não seria a melhor opção? Ou até uma gelatinosa tórica antes do anel? Se ele for tolerante, ele tem 20/40 de visão. Portanto, o paciente, como ele refere essa visão? Eu não, acho, isso é com óculos. Eu não acho, isso com óculos 20/40 parcial, mas o 20/40 parcial, o paciente aperta o olho, fecha o olho, quer dizer, ele tem um desconforto visual. Não, mas com uma lente dura ele vai a 20/20 com certeza absoluta. Ele conseguia usar a lente rígida com piggyback no olho esquerdo, mas com bastante dificuldade. No olho direito ele tinha tentado e não tinha conseguido tolerar. Por isso foi optado por fazer primeiro no olho direito e reavaliar a indicação do olho esquerdo depois. Tá bom, acho que vamos assim, lá. Então, Esse pensamento seu é interessante, porque assim, eu pensei muito tempo assim. Até que a gente começa a confiar bastante no anel e começar a ter essa... Não, às vezes você fica assim com o paciente, nossa, coitado, ele sofrendo com essa lente dura, você podia estar usando uma gelatinosa descartável, com muito mais conforto, e você começa a mudar a tua maneira de pensar à medida que você vai vendo os resultados. Então, às vezes... certo tá intolerante à lente, ótimo, você tem uma outra opção. Mas às vezes o paciente está até tolerante com a lente, mas não é confortável o suficiente, dá vontade de pôr, viu? Acho que vai na mesma, né? Se o anel tá bem, você não vai mexer. Se ele não tá bem com a lente, né? Daí você pode colocar essa abordagem bem para ele. E aí você poderia de novo associar uma lente fásica. Aí seria o padrão ouro, se tiver condição, né? Faz o anel e põe uma lente fásica depois. Acho que mostrando o mapinha fica mais visível. Aqui a gente tem uma figurinha. Não, pois aí não. Isso que eu ia falar. Agora nós temos... Não pus aí embaixo, não, esse anel. Onde você pôs? Aonde? É que esse tem um padrão um pouco diferente, que é mais nasal. Acho que daí, como você falou, temporal, eles colocaram ali, mas você tem que seguir o padrão, é nasal esse anel, ali, nasal inferior. Ele não é temporal. Não. Não é nasal, não. Então ela vai arrumar já. Você está no PowerPoint? Pode arrumar esse negócio aí. Eu botei embaixo aí, não. Não, mas já vai sumir o problema. Pronto. Isso. Muda a incisão, o que era? 60? Então, no caso que na foi tabelinha feito... tem os dados, Fernanda. Oi? Também. Não, na tabela tem os dados, mas a gente pode corrigir. É o que? Esse é o... Peraí. Ver se está certinho na tabela. Aí, é o automíope, né? Não, o automíope foi o anterior. Então, Rosângela, anel zona de 5 ou 6 a 340. O que é? Não entendi isso aí. Eixo da incisão 60. Está incompleta, tá? Por isso. Oi? Essa é a programação desse que a gente estava discutindo, né? Acho que só onde anotou ali, mas sim. Acho que ela só ficou confusão no que era temporal, nasal ali. Tem essa incisão aqui, ó. Essa incisão não está 60. Onde seria, doutora Rosângela? Vamos corrigir. Tá aqui, ó. Ó, incisão aqui, ó. A incisão está ok, né? A 60. É um bodezinho, porque não é. Mas o anel. O anel seria isso. Mais segura, porque eu acho que seria na posição onde eu coloquei, né? Na mesma posição, só não é assimétrico. por agora. Era isso que eu tinha entendido também. Então, tá bom. Vou desenhar o anel da Rosângela. Ops. Então, aqui no setor foi realizada a cirurgia dele, mas foi optado por dois segmentos assimétricos para esse caso. E de 150 a 250 e a incisão também a 60. O que vai acontecer? Agora pergunta antes de pôr o resultado. Glauco e Rosângela, e agora? Mostra o astigmatismo anterior ali na topografia. Mostra a topografia. O que vai acontecer? São dois iguais. Ele tinha 2,9 de astigmatismo. Isso. Pode inverter.
O senhor está mudo. Foi mal. Pode inverter o astigmatismo, né? Porque é muita correção para esse 2,9 ali, e além disso, esse aplanamento maior ali, você pode levar até uma irregularidade e perder linha de visão, que você aplana toda a região que já está plana lá do outro lado, né? Então, normalmente até a abordagem é tirar depois o de cima, se não ficar bom. É melhor pôr para Tirar o tirar. de cima. Uhum. Passa lá, Fernanda, vamos ver como foi o pós. Então, esse é o comparativo do pré e do pós. Teve um aplanamento central importante ali, né? E aqui a mudança refracional do paciente. Então, ele tinha menos 13,25 com menos 1,25 a 140. Foi para menos 8,75 esférico, com uma visão de 20 facial. Então, seria um caso, possivelmente, que se adaptaria bem, talvez com lente gelatinosa depois, para correção esférica. De novo, o efeito, né, não é previsível a ponto de você saber exatamente o que vai acontecer, mas assim, a tendência de você usar 2 segmentos numa córnea que não é tão curva assim é de você ter uns aplanamentos maiores. Ele não teve, tá ótimo. Mas topograficamente inverteu. A refração tá linda. Topograficamente inverteu. A topografia não tá nada topograficamente, né? E se você vê em cima lá, planou bem também. Na região superior ali. Mas o resultado tá bom. Se tá bom, não precisa tirar ele, né? Não. Se não tivesse bom. Vamos para o último caso, Fernando? Sim, essa aqui é a fotinha do pós-operatório. Olha ali, ó, volta na foto só rapidinho ali, ó. Veja que ele ficou um pouquinho, pelo jeito, inferior, por isso que aplanou aquela região em cima mais, ó. Ele não tá bem centralizado, ó, pelo jeito. E daí nessa região nasal superior ali, mas ele sinceramente, ele estava olhando um pouquinho para o lado na hora da foto. Ele estava com dificuldade de ficar olhando bem para o centro. Então não sei se foi ele estava descentrado mesmo ou se foi um efeito porque ele estava olhando um pouquinho para o lado. Às vezes pode não ser tanto assim, mas se você olhar na topo ali, tem um aplanamento muito grande no diferencial nessa região superior. Isso normalmente acontece quando ele centra um pouquinho. Sim. Agora passando para o último caso, né? Então, esses eram os 4 mapas. Aqui a gente tem a tela do anel, se vocês quiserem fazer as discussões antes. Bem, vou começar mais uma vez. Aqui acho muito parecido com aquele primeiro, em termos de mapas, é quase igual em termos do padrão de astigmatismo, até um pouco mais alto, 9,5. E aqui a gente vai naquela mesma discussão, né? Possivelmente a maioria hoje vai no anel de arco longo ali, tem até aquele trapezoidal de colocar para corrigir um pouco mais. Teria a abordagem tradicional de colocar 2,160, mas possivelmente com Ks tão elevados assim, a gente, uma miopia alta, vai acabar indo no arco longo mesmo. A mesma coisa, eu acho que ele vai corrigir também boa parte desse astigmatismo, tem que ser um arco longo também, de 320 também. Vamos lá, então. Então, esse basicamente ficaram as condutas. Um segmento longo do Dr. Glauco ou 2 segmentos de 160 e a doutora Rosana um longo, né? Sacanagem, o Glauco fica em cima do muro. Toda vez ele põe 2 opções. Quem deu esse direito aí? Não. Desses 2 ali que eu coloco que tem as 2 possibilidades. Eu não sabia que era mas eu nos 2 eu tinha falado, inclusive no primeiro, que eu provavelmente ia mais no longo, mas que não estaria errado nos 2. E aqui no setor, então, esses aqui seriam as 2 opções do Dr. Glauco. Aqui no setor, inicialmente, tinha se pensado em fazer 2 segmentos assimétricos nesse caso. Apesar de não ter uma simetria muito importante na topografia, esse foi o plano inicial da análise, mas no fim esses anéis também estavam indisponíveis para a gente na ocasião, foi tentado ver se seria disponível, mas não tinha. Então foi optado por usar realmente um segmento de 325 simétrico, com uma espessura de 250 e incisão a 98. Esse aqui 98,5, né? 98,5, bem preciso. Eu corri os 5, né, de astigmatismo. E esse é o mapa comparativo.
teve um aplanamento importante. Tem essa área um pouco mais encurvada, bem central. Quanto tempo de pós? Esse foi, acho que 5 meses, se eu não me engano, doutora. A gente nota arcos de 320, eles levam até 6 meses. Os outros 3 meses, mais ou menos, você estabiliza. Os arcos de longos, a gente leva mais ou menos em torno de 6 meses para estabilização e melhora do aspecto da parte central. E da parte de visão sem correção, ficou de 20,200 para 20,100, a melhora. Na refração, de menos 12,75 com menos 6, ele passou para menos 9,5 esférico, com uma visão um pouquinho melhor, de 20,40. Então, talvez também seria um caso que poderia se adaptar com lente gelatinosa para correção esférica. E o K máximo foi semelhante, de 67,3 para 66,7. Queria fazer um comentário. Ou os nossos fellows estão achando muito astigmatismo antes ou estão com uma dificuldade de achar astigmatismo depois. Volta a imagem lá. Mas, Wallace, sabe que esses segmentos longos, é impressionante que no pós eles não aceitam cilindro. A maioria desses pacientes, você tenta colocar cilindro no pós, eles não aceitam. Mas se você olhar aqui, olha... 4,1 astigmatismo. Mas é interessante, né? Porque Centro, ele era a 10, diminuiu em 5. E é interessante porque a imagem central, se você olhar para a imagem central, esse astigmatismo que ele tem ali é um astigmatismo contra a regra. Ao contrário, desculpa, o diferencial, não, tá certo, o diferencial mostrou contra a regra e ele continuou a favor, né? Isso, Tá ele certo, encurvou no... pode ir em frente, desculpa. Acho que é isso. Bom, então o paciente ficou Não super tem bem a também. fotinho, infelizmente. Legal. Taguchi. Bom, legal, pessoal, muito bom. Ó, agradeço a participação aí de todos. Foi bom ter a gente tentou fazer esse estilo para tentar dinamizar. E no final aconteceu o que eu achava que ia acontecer, que os discutidores foram mais rápidos do que do que a equipe técnica aqui. Parabéns, porque, né, 4 casos em 10 minutos é pauleira. Não, foi ótimo, foi legal. Só senti falta do fone e máscara cobrindo assim, você entendeu? Mas foi Ideias da Mayumi, diga-se de passagem. Vamos dar o crédito à Mayumi para isso. Acho que foi muito bom, e ó, a sessão, o pessoal do Anel tá pensando da mesma forma. Antigamente a gente fazia essas sessões e tinham programas totalmente diferentes. Quem Né? sabe um dia vem 320 para todo mundo, a gente fica tranquilo.